Há quem defenda que a nossa personalidade é moldada durante a infância, durante a adolescência. Talvez seja verdade em alguns casos, ou pelo menos em partes, mas o fato é que esse é um período de tantas descobertas, de tantas interações com o mundo, que mais tarde, quando a gente está mais velho, parece que a gente sempre está tentando reviver essa fase, ou aceitando-a ou negando-a, das duas maneiras. Observe os dois protagonistas dessa série, Oz e a própria Sofia. E é mais ou menos isso que eles estão fazendo por aqui nesse episódio. Eu sou o PH Santos, comunicador e crítico de cinema, e no vídeo de hoje falarei sobre o episódio 7 de Pinguim, série derivada do Batman de 2022. Peço desde já o seu like nesse vídeo aqui e, se possível, também a sua inscrição no canal. Fica o aviso de que o vídeo conterá muitos spoilers. E vamos lá ao texto da vez. Preciso dizer que eu errei. Eu falei no episódio 6 que agora a história teria que seguir, uma vez que todos os flashbacks já haviam sido abordados. Eu errei porque eu esqueci que o próprio Oz ainda não teve o seu flashback. E o que me levou a esse erro foi aceitar esse personagem, como se apresenta, a partir de fragmentos. E que ao vermos o resultado deles na persona do Pinguim, nos faz parecer meio que saber o que aconteceu. Mas o episódio desta vez vem mostrar que Oz, ele consegue ser ainda pior do que os seus fragmentos apontavam. Além disso, que talvez esses fragmentos não estivessem criando a figura do Pinguim, mas que eles sempre foram a figura do Pinguim. Ao longo do texto eu vou deixar isso um pouco mais claro. Iniciamos o episódio ali com os já citados irmãos do Oz que brincam pela casa e fica a impressão de que a Frances, a mãe, age de maneira mais afetuosa com eles do que com o jovem protagonista. Oz parece alheio às brincadeiras. A sua expressão ao ver a mãe com os irmãos não esconde uma mistura de ciúmes / inveja por esse contato diferenciado que eles têm com ela, ou que ela tem com eles. Veja, segundos antes, o jovem tentou fazer com que a mãe parasse um pouco de trabalhar para estar com ele. Ela negou. Quando os irmãos chegaram, ela fez justamente o que ele havia pedido. A escolha dos atores é providencial. Os dois irmãos se parecem um com o outro. A cor do cabelo, uma certa ligação que eles apresentam ali no plano, na cena proposta. E enquanto isso, Oz se destaca em termos de fisionomia, mas também no plano contra plano, Ele tá mais distante, ele tá afastado, ele tá observando e ele tá frio, meio cauteloso com aquilo tudo. Portanto, é assim que ele se vê dentro da sua casa desde a infância. Então é assim que ele se vê no mundo desde a sua infância. Uma espécie de patinho feio, o que justifica ele raramente aceitar ser chamado de Pinguim em vez do seu nome, ou melhor, do seu apelido humano, digamos assim, que no caso é Oz, vindo de Oswald. Enquanto os três irmãos caminham pelas ruas de Gotham City, observam uma ação comandada ali por Rex Calabrese, um mafioso que o Oz ele tem como grande inspiração, uma vez que menciona-o desde o primeiro episódio. Naquela conversa com Alberto Falcone, ele já falou sobre o Rex. Inclusive nos quadrinhos, o Rex é o pai biológico da Selina Kyle, diferente do que acontece nesse universo, em que ela é a filha não reconhecida do Carmine Falcone, portanto irmã ou meia-irmã da Sofia. Mas enfim, ali, naquela organização dos três andando e etc, já é possível notar traços da personalidade de Oz que prevalecem na fase adulta, como a gente viu. Como, por exemplo, se encantar ao ver o carro do gangster e admirar aqueles homens, podemos dizer, violentos. A violência acontece na frente deles e eles não repulsam, por assim dizer. Acontece que na falta do cuidado e do carinho da mãe, Oz tenta compensar isso com o poder que enxerga no mafioso. Ora, se ele tiver poder, será que ele não vai ter tudo que ele quer? E não pense que é coisa de criança boba, não é. Tanto que ao conversar com os irmãos, ele entende a função e a posição do Rex naquele bairro. Entende e podemos dizer que almeja porque dentro da casa dele, repito, ele se vê sem o poder de controlar a atenção da mãe, a vontade de ter a mãe e por aí vai. Chama a atenção constatar que é possível ganhar dinheiro daquela maneira. Ele percebe isso. Por sinal, seu irmão entrega aos mafiosos justamente a pasta com os materiais que a mãe estava trabalhando, ficando claro que Frances também tinha ligação com os negócios sujos da cidade, ou seja, a mulher que moldou Oz como o conhecemos vem também de um lugar de ganância, algo que o episódio vai deixar mais claro à frente, mas a série já vem deixando muito claro. Seguindo a sequência dos jovens brincando de esconde-esconde, a brincadeira ganha um elemento surpresa até para nós, que já esperávamos o pior do nosso protagonista. Ao ver que os irmãos desceram para a rede de esgoto, o rapaz se sente incomodado por não conseguir descer as escadas devido à sua deficiência. A sua reação, portanto, é impulsiva. Fecha a porteira, aquela
porta de ferro e os deixa presos ali. Não fica claro, porém, se ele sabe exatamente o que está fazendo, ou seja, se ele está trancando a porta ou apenas encostando-a. Por enquanto, o episódio torna evidente mais um traço da personalidade do Pinguim, que é passar os outros para trás em benefício próprio, mas não dá para afirmar que ele fez aquilo deliberadamente para que acontecesse de fato o que aconteceu com os irmãos. Nesse caso, ele queria apenas que os irmãos ficassem para lá, enquanto que ele voltava para casa, a fim de garantir a atenção plena da mãe. É agoniante a frieza no semblante de inocência que o Oz exibe quando volta para casa e aproveita a ausência forçada dos irmãos para desfrutar da companhia da mãe. Diz apenas que eles foram ao cinema, mente, né? As meias verdades. E cita que, abre aspas, talvez tenham ido assistir a Beetlejuice, que é o filme do Besouro Suco, Os Fantasmas Se Divertem, de 1988. Uma referência aí a um filme que foi dirigido pelo Tim Burton, que também dirigiu os 2 primeiros filmes do Batman, né? Sendo o segundo, inclusive, com o Pinguim sendo o vilão. Mas enfim, quando ele tá no sofá, assistindo ao musical ali com a mãe, né, um filme que ele escolheu aparentemente, ele veste uma camisa roxa, um detalhe que podemos atribuir à sua maldade, uma vez que Oz sempre aparece com a cor roxa, seja no carro ou seja nas vestes, quando, sobretudo, está trazendo o Pinguim à tona. A direção conduz à morte dos irmãos sem precisar mostrar de fato o que acontece. Tem muita sutileza em uma brutalidade tão grande. E eu realmente não sei o que é o pior. Associar a porta alagando à frieza de Oz, ouvir os gritos de tensão e desespero dos dois. Enquanto cai um temporal, um detalhe chama muita atenção. Oz olha para a chuva, que só piora. Parece saber o que pode estar acontecendo, mas mantém a mentira. Mantém-se frio, uma vez que o que ele fez garantiu a mãe. E isso basta. Ele manipula a situação, traz o drink que ela gosta. Ou seja, como que ela vai desgarrar daquilo dali para enfrentar aquela chuva? Não vai. Episódios passados, quando Frances diz que ele pode matá-la e se sentir bem com isso, ela fazia referência a essa memória, a esse passado, quando Oz demonstrou não se importar tanto assim com os irmãos. Não sabemos se Frances sabe dos detalhes, mas é fato que ela conhece o modo como o filho agiu, especificamente naquela noite. Eu insisto no ponto da frieza do jovem, que não mudou tanto. Afinal, uso aqui um trocadilho, frieza combina com pinguim, né? E eu faço essa insistência porque pensar que Oz vai ao túmulo dos irmãos, fazer daquilo dali fonte para sua nova disparada rumo ao sucesso, é, no mínimo, sórdido. No mínimo. Mas é isso que a gente espera de um vilão, né? Essa série não é sobre um herói, já falei várias vezes, é sobre um vilão. Então a gente tem que esperar coisas assim. Relembremos também um momento do episódio 5, quando Oz diz a Vic, referindo-se aos irmãos, que, abre aspas, a cidade os matou, assim como aconteceu com a sua família, fecha aspas. É mais outra meia-verdade que Oz usa a seu favor, associando-se ao seu capacho através de uma falsa memória, de uma memória meia contada. De fato, a família de Vic morreu na inundação provocada pelas explosões do Charada. Só que os irmãos de Oz morreram afogados junto aos excrementos da população, que Oz proporcionou, que Oz fez eles passarem por aquilo. Só que em Oswald, as meias verdades fazem sentido, porque parte dele é Oz, parte dele é Pinguim. O Pinguim é o lado que omite o porquê das coisas propriamente ditas, que foi ele quem deu a descarga dos próprios irmãos, dando a eles a mesma importância do que continha lá naquele esgoto. Como costuma fazer com tudo que um dia se aliou ou com quem se alinhou, ele tenta descartar ao final. Ele fez com Sofia, inclusive com meias verdades também, fez com os irmãos, e a pergunta que fica é: fará com Victor? Fará com mais alguém? Sua mãe, por que não? As meias verdades de Oz convergem para o que ele precisa. Portanto, desde o começo, desde esse dia, ele já tinha o seu lado pinguim, sendo muito bem utilizado para o que ele queria. Voltamos para a linha do tempo atual da série. Oz está feliz ali porque conseguiu o apoio das famílias rivais, só que tem isso rapidamente interrompido. Ele encontra Vic ferido, depois o Salvatore, e então fica sabendo que Sofia sequestrou a sua mãe. Salvatore, que agora coloca a raiva pessoal acima de tudo, o encurrala. Me olhe nos olhos como um cavalheiro e diga que não machucou minha família, diz ele, sabendo bem que o homem à sua frente não tem nada de cavalheiro. É interessante notar como Oz, desesperado, tenta replicar tudo que um dia deu certo na série aqui, né? Nos seus acontecimentos recentes.
propõe acordo, tenta jogar Salvatore contra Sofia, que rebate, tenta convencer Sal de que fará qualquer coisa por ele, mas é ignorado, e finalmente busca mostrar que tem algo a oferecer, mas também não cola. Salvatore segue irredutível, o desejo de vingança é bem maior. Para ele, é um fato, o Pinguim se excedeu e sabia disso desde que viu os corpos de mãe e filho sendo queimados, porém, o lado sádico parece lhe brilhar mais aos olhos. E ali ele curtia aquele momento. Mas Salvatore tá cobrando o preço. Tá pegando o seu troco, digamos assim. A atuação do Colin Farrell nesse momento tem nuances muito interessantes. Nas cenas anteriores, em que parecia desesperado, ele ainda mantinha uma fuga mais ou menos planejada, né? Ele tinha um plano B. Ele tinha uma argumentação que o faria sair daquele momento, daquele local. Mas no momento do apartamento, o Colin Farrell parece lutar contra a maquiagem. Porque ele não tem esse plano B. Ele luta para manter uma postura, só que é dominado por outra postura. Ele deixa a maquiagem vencer, tanto que fica mais apertada, assim, o seu rosto fica mais contido. Isso é mais uma aula de atuação e, nesse caso, quase metalinguística. Porque sem a maquiagem, veríamos o ator enfrentando a sua expressão basal, o que não faz sentido pro personagem. Com a maquiagem, é como se ele lutasse para ela jamais ficar no lugar. Então ele tá vivendo meio que o teatro. E isso vai voltar à frente. Se você comparar essa cena com a cena que ele tá lá no covil dele, digamos assim, né? Lá na estação de metrô, ele já volta a ser o Pinguim assumindo a maquiagem de fato. E não mais tentando manter as sobrancelhas rígidas, tentando manter o rosto, a bochecha. Não. Ele não tá mais brigando, porque lá no metrô, fruto da aliança que ele tem com seus comandados, ele já tem de volta um plano B. Então ele volta de fato a atuar e não mais a brigar com o personagem. Falando em cena boa, a gente vai agora para um dos melhores do episódio, uma das melhores cenas do episódio, que é o diálogo entre Sofia e Francis. Abre aspas. Oz me disse há alguns anos que você tinha morrido. Eu até já me senti mal por você. Revela Sofia, deixando transparecer a raiva por ter sido manipulada pelo antigo motorista por tantos anos e expondo mais lapsos de mentiras do Pinguim. A fotografia vem em tons fortes de amarelo. Sinaliza um alerta de que algo grave pode acontecer a qualquer momento. Mas Sofia quer compreender a mente dos seus inimigos e se espanta ao ver o nível de confiança que Oz tem na sua mãe, contando inclusive sobre a morte da sua família. Afinal, é possível que aquele homem que já a atraiu várias vezes tenha trocas tão sinceras com alguém? Com Eve não tinha, ela já comprovou isso. Então quer dizer que só tinha com a sua mãe? Ou seja, o interesse de Sofia em Francis é um interesse pelo lado do seu ex-motorista que, como ela disse, nunca observou, nunca prestou atenção. Você não me via, Oz um dia disse para ela e ela confirmou. De fato, ela utilizava e por isso pouco sabe como agir para, factualmente, né, de verdade, encurralar o seu agora inimigo. Ela tenta de todas as formas vencer o Pinguim, mas não consegue. Por quê? Porque não o conhece muito bem. Francis, portanto, é um prato cheio para finalmente entender as fraquezas e as falhas de Oz, que, no caso, talvez seja o seu nome, Oswald Cobb, e não seu apelido Pinguim, como parece demonstrar durante a sua vida, durante os vários episódios. Oswald Cobb é alguém que, como já vimos, fará de tudo, inclusive eliminar os irmãos, para ter um minuto a mais com a sua mãe. Mas quando faz isso, ele se torna de fato muito mais Pinguim do que Oz, volta a dizer. Francis, em mais uma excelente interpretação da Deirdre O'Connell, mostra que, mesmo com a saúde debilitada, não permite ser intimidada. Debocha que a moça tenha abandonado o sobrenome Falcone. Pode mudar o sobrenome, mas no fim das contas, drogas são drogas, fecha aspas. Faz um trocadilho com o esquema de tráfico e joga a ofensa de volta com estilo. Sendo contadora de Rex no passado, Francis entende demais desse submundo. Ela também sabe que não tem muito tempo de vida e por isso não teme mais a morte. Contudo, mostra-se vulnerável a ponto de sua mão tremer descontroladamente ao ouvir que o filho pode morrer primeiro. Afinal, ver 3 filhos partindo é uma ideia desesperadora para ela, tanto que a memória dissociada faz com que ela confunda nomes e mencione os 2 que já foram naquela situação. E ali ela perde novamente a sua ligação com a realidade. Mais do que isso, numa interpretação livre minha, tá? Se ela soube o que Oz fez com os irmãos, ela escolheu esconder isso para forjar um filho a partir daquela força monstruosa que viu nele. Caso não saiba o que ele fez com os irmãos, provavelmente colocou todo o peso da existência dos 2 em um só. Se for para chutar, eu diria que ela sempre soube o que Oz fez com os irmãos, uma vez que
tanto deposita empenho no filho, quanto o reprime quando ele se revela o jovem Oswald, desejando apenas que ele seja o Pinguim. Ela falou isso várias vezes, não propriamente dito, mas deixou a transparecer. De qualquer forma, o filho morrer primeiro seria quase um atestado de que seu projeto de vida falhou. Por isso, ainda que não se importe tanto com os feitos bons de Oz em seu íntimo, com Sofia, ela lhe dá créditos e demonstra algum carinho, porque, após aquela breve lucidez, quando Frances rapidamente se reconecta com o passado, deixa claro que passado e presente para ela estão misturados na figura desse filho que resta. Ou seja, tudo de bom e tudo de ruim para ela está misturado na figura de Oswald. Ela ajudou Oswald a forjar Pinguim. Ela reprime Oz, que é mais ou menos o seu lado bom, digamos assim. Porque não vale a pena ele ser Oz, o filho carinhoso, amável, etc., se não lhe entregar o que ela quer. De outro modo, ela teria passado esse filho pra frente. Já perdeu 2 mesmo. Por isso digo que é uma das melhores cenas do episódio. É uma luta de Frances contra a Sofia, mas também de Frances contra ela mesma. Contra o que escolheu ser e o que supostamente deveria ter sido. E é muito interessante esse jogo do roteiro. Muito, muito, muito interessante. Eu acho essa cena, assim, uma aula de texto. Salvatore Maroni chega à base de operações de Oz, agora seu prisioneiro, dando a ordem para que todos ali trabalhem novamente para as famílias Gigante e Maroni, que agora atuam juntas. Mas Oz já havia conquistado aqueles funcionários, ou pelo menos boa parte deles, com aquele discurso de que estão no mesmo barco. Com esse convencimento, se observarmos bem, Pinguim já havia se precavido para o caso de um nome do passado surgir tentando recuperar sua lealdade. E funcionou. Consciente desse reforço, Oz ganha tempo, provoca Salvatore, usa memórias da esposa, do filho, porque sabe que isso o vai desestabilizar e vai provocar uma confusão onde, em meio àquele caos, ele consiga se desvencilhar, e consegue. Salvatore entende e nos mostra que a rede de distribuição de drogas em Gotham é feita pelos bueiros da cidade, conectados desde aquela estação abandonada. Que ironia! Batman e o Pinguim, o lado bom e o lado ruim de Gotham, parecem operar, emergir a partir do mesmo local. Eu poderia passar horas falando sobre essa dicotomia convergente, mas eu preciso seguir no episódio. Pinguim e Salvatore travam um embate corporal. Sal, porém, sofre um ataque cardíaco justamente nesse momento. Oz não queria vencer o inimigo daquela forma, isto é, não venceu, Foi o próprio inimigo que morreu. Afinal, não é dessa forma que ele entende a máfia, especialmente sendo um amante dos filmes. Não morra assim, ele clama, e depois grita que venceu. Eu venci, eu peguei você. A mesma coisa que ele diz lá no Batman de 2022, quando fugia do Batmóvel e acreditava ter despistado o Homem-Morcego. Oz, e agora o seu apelido provindo do nome faz ainda mais sentido, vive uma fantasia. Vive um universo meio mágico, meio lúdico, só seu. O mágico de Oz, por assim dizer. Oz vive uma espécie de teatro, e para o bem ou para o mal, isso influencia a sua visão do mundo. Ele sempre parece ter uma fala pronta para convencer os adversários, os seus inimigos. Isso é bom no teatro, porém, ele precisa de desfechos climáticos, não simples, não banais, como um inimigo morrendo de ataque cardíaco e não por suas próprias mãos. Então, esse é o lado ruim, porque ele tem que fazer com que as coisas sejam espetaculares, apoteóticas. Oz busca uma epopeia para si, e quando não a encontra, tenta forjar uma. Por isso ele grita: "Te peguei, te peguei!" Grita para que seus comparsas ouçam. Grita para criar mais uma meia-verdade. Ele grita também para convencer o seu próprio ego. Porque é o Pinguim que ele precisa vender naquele submundo. É o Pinguim, o ser que ele está alimentando. Nesse momento, que ele quer que os seus inimigos morram do jeito que ele havia pensado. Recuperar o anel é um troféu. Ele o pegou de Alberto Maroni, devolveu a Sal como uma forma de conquistar sua confiança, mas agora o anel retorna para ele, fechando, portanto, um ciclo. No primeiro episódio, Alberto Falcone pergunta se ele não gostaria de usá-lo, mas Oz nega, porque não queria o poder naquele momento. Não daquele jeito. Queria do seu jeito, reitero o que eu tô falando, na cena em que Salvatore morre sozinho. Agora, depois de tudo que aconteceu, só há um caminho para ele. O poder propriamente dito. Sem ninguém mais em seu caminho. Ninguém mais. E, portanto, faz sentido agora usar o anel. Uma cena que exemplifica a complexidade de Sofia é aquela em que ela visita a sua prima num serviço social. Quando questionada se matou seus pais, a sua primeira reação é tentar disfarçar. "Você acha que eu faria isso? Que horrível!" diz ela sem esconder ali uma certa falsidade, Ela já não consegue mais convencer ninguém de que não é a Hangman, mesmo que não seja. Até que um abraço carregado de sinceridade surge.
talvez surpreendendo até a própria jovem. Como nem ela se convence, aposta, ao contrário do seu inimigo, na verdade plena, sem meias verdades nesse caso. Abre aspas. Seu pai, sua mãe e toda a família eram pessoas ruins. Estou feliz que eles se foram. Você merece muito mais do que essa família poderia oferecer, fecha aspas. E aqui eu volto a dizer, Sofia estava falando para si, não estava falando para a jovem. Isso provavelmente é tudo o que ela queria ter ouvido depois de ser destruída mentalmente pela decisão de seu pai de jogá-la no Arca. Tudo. Ela fala para a jovem olhando para um espelho. Sofia precisava desabafar, mas os resquícios de humanidade nela ainda despertam de alguma maneira. E ela volta a ter uma crise de pânico. Reconectar-se com o passado a levou a um colapso. Embora o casaco de pele da mãe e o sobrenome gigante tragam uma certa ressignificação de quem ela foi, ela admite ao Dr. Julian que sente constantemente como se seu pai estivesse apertando-a pelo pescoço. Ou seja, a Hangman está sendo enforcada por aquela realidade. Eu quero ser livre, ela suplica. Ela mudou, sem dúvidas, mas o passado sempre volta para sufocá-la. Podemos inferir que Sofia talvez nunca tenha estado pronta para ser aquilo que tentava vender aos outros, inclusive aos comparsas. É aquela máxima. Quanto mais se foge do próprio rabo, mais o cachorro o encontra na próxima volta. Ou seja, Sofia tentou fugir do pai, né? Como disse Francis ali. Tentou mudar o sobrenome, mas isso não foi suficiente. Quando se foge de algo conscientemente, esse algo nunca sai da mente, tornando-se, portanto, um guia passivo para todas as ações. O que eu estou querendo dizer é, se B é a negação de A, inverter B resulta em A. Portanto, Sofia foi também uma meia-verdade esse tempo todo. Essa Sofia que a gente estava vendo. Ela era só a inversão daquilo que tentava fugir. Portanto, o seu pai. Então, por mais que Sofia não seja Hangman, e sim o seu pai seja, ela é, uma vez que tentou ser desesperadamente a negação disso. A sequência em que Oz e Sofia realizam a troca é de uma tensão brilhante. As luzes da van ao final do túnel lembram os olhos de uma criatura saindo de uma caverna. A direção alterna para um plano fechado de Sofia ao telefone, deixando dúvidas se ela realmente está ali, naquela cena. A mise-en-scène, né? O efeito Kuleshov, como chamam, é maravilhoso. A montagem nos conta uma história que para o pinguim aparece de outra forma. As expressões do pinguim mudam para medo, uma aflição raríssima na temporada. Não lembro de ter visto, hein? Afinal, agora, ele cogita o mesmo que nós ao observar a cena. A probabilidade de receber apenas o corpo da sua mãe. Mas Sofia é diferente do pinguim. Enquanto ele entregou o corpo do irmão em um porta-malas, ela oferece a destruição de tudo que ele possui para só então atingir o que o criou, a sua mãe, mas de frente. Não na covardia de ele não ver toda a destruição que ela tem a oferecer. O alívio do pinguim é tão grande que por uma fração de segundos ele parece até feliz por ser uma bomba. Não dá tempo, mas o olhar marejado nos faz sentir, ou pelo menos que ele está sentindo, um certo alívio que não é a sua mãe. Só que ele tem que correr contra a vida, porque parte do que ele estava construindo está prestes a ir pelos ares. Temos outro flashback de Francis e Oz em um clube de jazz. Ela agora dá atenção para o filho que resta. Mas com qual intenção? Apenas dançar? Entender o que o filho tem a oferecer? Não sei. Isso fica no ar. O fato é que, enlutada pela perda dos outros filhos, ela começa a colocar toda a pressão sobre o que restou. Você tem que me prometer fazer algo que você ame e ir o mais longe possível, pois eu não vou conseguir viver assim. Fecha aspas. O garoto responde, com o que já vimos dizer diversas vezes na temporada: você merece o melhor. Não vou desistir até conseguir. Fecha aspas. Sendo assim, as conquistas de Oz, enquanto pinguim, independente de como, descendem dessa promessa. E se explica muito sobre as motivações controversas do personagem. Mas há um detalhe aqui. O menino estava vestindo um terno black tie, assemelhando-se ao de um pinguim. E também ao dançarino que ele via lá no filme com a sua mãe. Oz está vivendo o seu teatro desde então, desde esse momento. Desde que usou esse terno para dançar com a sua mãe naquela noite, que, como eu disse, agora é plenamente sua diante do que ele fez. Portanto, o processo de transformação de Oz em pinguim já acontecia. Fomos enganados. Não se trata de uma série fazendo Oz se tornar o pinguim, não. O pinguim sempre existiu na essência desse garoto, desde o dia em que, por sadismo ou negligência, trancou os irmãos para morrer enquanto assistia a um filme com a sua mãe. A série
também contava uma meia-verdade e nos induziu a acreditar que o coitado do Oz tinha que se transformar no pinguim para agradar a mãe doente. Não era isso. Oz escolheu ser o pinguim antes de tudo. Se ele agia quando o chamavam pelo apelido, não é que ele evitava ser conhecido assim, é que ele sabia muito bem onde esse monstro morava. O apelido, portanto, era um gatilho para a volta desse monstro. Ele só o utilizava, assim como fez a sua mãe. Portanto, também cúmplice. Frances compactou com o filho e criou um monstro, mas ela se aproveitou do que estava lá. Se aproveitou da promessa que o jovem Oswald a fez. Só isso. E olha que invertida genial da temporada. Coisa fina. E continua. A montagem nos leva diretamente para vê-lo sair da estação depois da explosão. Simbolicamente, ele sobe as escadas que um dia não pôde descer, e que foi justamente o que desencadeou tudo o que o tornou quem ele é. Desnorteado pela rua cheia de cinzas, é abatido por um capanga de Sofia que o chama de pinguim. Ele pergunta: "Do que você me chamou?" Antes, ele fingia não ouvir ao ser chamado assim pejorativamente. Ou então ativava o seu modo rompante. Matou Alberto, enfim, fez várias coisas. Agora ele realmente não escuta por conta da sua audição prejudicada. Mais um traço de que ele não foge mais de quem ele sempre foi. O pinguim. Assim, com a adrenalina no alto, aguardamos o episódio final dessa ótima série, dessa ótima temporada. Agradeço você por ter chegado até o final desse vídeo. Nos vemos no próximo episódio, onde eu espero fazer uma rematch da temporada também, né? Mas antes de sair, deixa aqui um like, se inscreve no canal, faz isso como forma de agradecimento por essa cobertura completa que eu tô fazendo aqui. Então, vá lá, me dê isso de presente. No mais, um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.